gente que está saindo das drogas, existe muita gente aí, né, que, por exemplo, tá tendo família restituída, tá saindo dos vícios por causa do trabalho cristão, né? E assim, algumas coisas que eles fazem, que muita gente fala assim, ué, faz isso com os muçulmanos. Só que com o muçulmano o pessoal não quer se meter, entendeu? Mas por quê? Porque a fé cristã, ela não é a fé, né, da força, é a fé do argumento. A gente apresenta, a gente expõe, a gente não impõe, né? Embora a igreja medieval tinha uma vibe parecida com o muçulmanismo, né? Nesse aspecto, que é assim, ó, ou é desse jeito, outro vai para fogueira, outro vai ser morto. Então, rolou uma parada dessa daí há um tempo atrás. Mas sim. Tem inferno, que algumas pessoas só servem por medo de ir para o inferno, não por amor. Ou seja, se não tivesse o inferno, bota o copo no alto, vamos beber, né? Então, botou o Satanás, o cara dá uma recuada. Se tirar o Satanás, só Deus sabe o que acontece. Aí é triste isso, por quê? Porque a pessoa não está fazendo por amor a Jesus. É como aquela coisa, por exemplo, digamos, todos nós aqui pecamos, né? Então, por exemplo, agora eu posso falar, né? Porque eu acredito que é sua noiva, aquela menina do seu lado? Namorar? Ah, não é noiva não? Ninguém toca nesse assunto, mas tá bom, deixa eu falar. Aí nesse caso, o que acontece? Agora tá até no vídeo. Ninguém vai contar, alguém vai contar aqui. Aí, esses irmãos, eles têm uma amizade tão profunda, né? Aí o que acontece? Meu Deus, e agora? Hoje, aí eu queria até lembrar o que eu ia falar. Meu Deus do céu. Aí, eu queria lembrar o que eu ia falar, agora eu perdi, tá vendo? Poxa, ainda bem que eu perdi, né, Felipe? Isso é oração de fogo, rapaz. Tá vendo? Se fosse batista eu ia lembrar, mas é pentecostal, né, já tem um anjo aqui. Aí nisso, aí nesse lance, o que acontece? Se a gente for olhar, né, para essas situações, a questão do tipo... Ah, lembrei o que eu ia falar, a oração foi fraca. Parei de orar. Está se consagrando menos. Então, por exemplo, eu lembro, né, quando ele falou sobre atividade física, não sei o que lá, aí eu reparei que ela, não precisa nada disso, eu falei, epa! Aí nesse caso aí, né, o que acontece? Por exemplo, o Felipe, claro que eu lembrei do pastor Vladimir falando, o problema não é a academia, o problema é a olhadinha. Né? E aí o que acontece? Por que você fez assim com a cabeça, Paulo? Aí nesse caso, assim, aí por exemplo, onde eu quero chegar? Digamos, a gente sabe que a academia pode ser um laço? Pode, claro que pode. Entretanto, o que acontece? O maior esforço que a gente precisa ter está relacionado ao seguinte, a parte não daqui para fora, mas a parte daqui para dentro. Por quê? Porque, digamos, se o meu coração for impuro, gente, não tem pra onde correr. E aí, onde eu pego a questão da fidelidade? Por exemplo, digamos, né, que de repente tá o Felipe, né, a esposa e os filhinhos, aquela coisa todinha. Não tá na academia, tá numa igreja. E aí, de repente, nessa igreja, não tem nenhuma roupa arrochada. Mas o tecido da roupa da irmã é um tecido meio fino, né? Hoje em dia a maioria das irmãs não usam mais anágua. No tempo que a terra ainda era jovem, existia uma indumentária chamada anágua. Então, não, é porque falar anágua hoje, né, parece até, né, um negócio de outro mundo. Então, aí nisso, não, gente, eu sou do século XX, né, gente? Então, eu sei o que é anágua, né? Aí, Minha mãe usa. aí, olha aí, ó, tá vendo? Então, em relação a isso, por exemplo, o Felipe não está livre, né, de dar um mole nesse assunto, mesmo não indo para academia. E aí, aparentemente, né... Ele quer me prejudicar de qualquer forma. Não, gente, peraí. Deixa o Paulinho começar. Tá bom, Paulinho, sai. Então, gente, é hipótese, gente. Aí o que acontece? Por exemplo, tá legal? Isso, para isso, suposição. Aí, por exemplo, no caso do Paulinho, né? Falou Paulinho, eu tô falando também, tá? Eu falava Paulo. Aí nisso, no caso do Paulinho, digamos, se ele não colocar os olhos dele numa aliança que nem tudo na vida dele,
vai ficar ruim. Não tem pra onde correr. Aí a esposa está achando que está tranquila porque o marido não está na academia. Mas de repente dentro da igreja, ele pode estar pisando na bola. Até porque é o seguinte, a gente tem duas situações, né? Por exemplo, tem aquela questão de você estar se esforçando para não olhar, mas você de repente está num ambiente que tem gente querendo mostrar, gente. Estou falando sério, diante de Deus. E aí acontece, e quem geralmente percebe é sempre a namorada ou a esposa, né? É um negócio interessante, às vezes o cara mesmo não se ligou. Ele já começa a se ligar por causa da cutucada que levou, né? Aí fica, ih, caraca. Não olha pra lá. Ou seja, que deixei passar, ela viu. Aí nesse caso, então onde eu quero chegar com isso? Né? Que assim, vamos lá, vamos tirar o Satanás, vamos tirar o inferno, vamos tirar um monte de coisa. Vamos tirar, né, o marido paraíba com a peixeira, né, da mulher que vai vir atrás de mim. Vamos tirar tudo isso. E vamos colocar só o seguinte. Eu amo minha esposa. Ela é importante para mim. E eu não estou casado com um corpo. Estou casado com uma pessoa. Como pedir para Deus abençoar algo? Tá dando para entender? Entende? E aí o que acontece? Olha como é que assim, eu entendo que o crente hoje, o relacionamento com Deus está tão mercadológico que assim, se a gente for observar, até mesmo na relação a dois, a gente está meio que assim, bem, se não der nada, se não sobrar para mim, se não acontecer nada, ó, beleza, o problema é ser bebo. A questão não é se entristecer o coração de Deus, né? Ou seja, peraí, tem culto na casa da irmã fulana, a irmã fulana é a irmã da profecia, vou lá não. Tá entendendo? Eu vou no culto de quem? O culto do irmão fulano, que no culto do irmão fulano, né? Então o seu pessoal é outro nível, então eu vou ficar mais devagar. Ou então de repente eu estou naquele culto que é aquele pregador que olha pra gente, dá endereço, nome, o dia, a hora e tal. Não vou naquele culto não. Tá maluco? Então, ou seja, o indivíduo, ele não está preocupado com a questão seguinte, Deus está vendo. A preocupação dele é o seguinte, não posso ser pego. E eu entendo que quem tem um relacionamento desse com Deus, eu tenho minhas dúvidas em relação à conversão. Entende? Eu até entendo que a pessoa não quer ir para o inferno. Mas eu não sei se a pessoa ama Deus ou se ela realmente entregou a vida dela a Cristo. Gente, vou correr, tá bom? Pode deixar. Pode deixar que eu vou correr. Nunca mais vai acontecer isso, né? Porque semana que vem é o último. Nesse caso, né? Principais países, né, não alcançados. Né? E aí a gente tem, né, por exemplo, a lista dos países. Deixa eu ver aqui, peraí. Isso, a maioria dos países não alcançados vive em países pobres. A maioria dos não alcançados vive em países... a maioria dos não alcançados vive em países pobres. A maioria dos não alcançados vive em países que não dão visto missionário, não permitem a entrada de missionários, porque o evangelho é persuasivo. O islamismo é impositivo. Não aqui no Brasil, mas onde há teocracia, obviamente. A maioria dos não alcançados vive em países dominados por religiões hostis ao Evangelho. Apesar do sofrimento e perseguição, a igreja tem se fortalecido em vários países muçulmanos, conforme a Luciane falou semana passada, não foi? Sobre a questão da pessoa ter um tipo de sonho, de visão em relação a Jesus, e ela procurava alguém para evangelizá-la. Então estou confundindo você com outra pessoa. Mas era uma... Pode ser com a Raíza, com a mãe dela que estava aqui. Não é... Rapaz, nada a ver, a Raíssa é branca pra caramba, né? Desculpa. E outra assim, foi uma outra morena, olha só, Jesus. Brincadeira não. Rapaz, eu tenho maneira de confundir os outros, entendeu? Às vezes eu chamo a minha esposa com o nome da minha irmã. Ainda bem que eu não tenho irmã, né? Rapaz, isso é um problema. Foi a Raíssa que falou daquele movimento. Foi Raíssa. Você falou, foi sobre a cura. Né? Sobre a menina do Nigéria. Esqueci até o nome, né? Depois manda o link pra mim. Roberlan Juliano no Facebook, é o único Roberlan preto. Tá. Aí nesse caso, né? Então, é a lista dos países onde mais de 50% da população são muçulmanos. A gente tem Afeganistão com 99%, Albânia com 70%, desculpa aí gente, Arábia Saudita com 98,8%,
Argélia com 99,9%, Azerbaijão com 93,3%, Bangladesh com 88,3%, desculpa, gente, tá difícil. Página 153. Bahrein, isso. Eu não ia acertar nunca, eu nunca vi esse nome. Aí nisso, Bahrein 81,7%, Brunei 87,2%, Chad 54%, Djibouti 97,2%, Egito 91,1%. Então a gente tem essa dificuldade aí. E aí, o desafio do islamismo, né? Os muçulmanos estão frequentemente relembrando os cristãos das cruzadas, lembra que eu falei agora há pouco, né? Das cruzadas, acusando a igreja de levantar armas contra o islamismo, quase como se o esforço para recuperar a Terra Santa tivesse acontecido ontem, né? Então, assim, para eles, cristianismo é cristianismo, seja copta, catolicismo, ou seja, a gente mata vocês, mas vocês já mataram a gente. É mais ou menos assim. E não é mentira, né, gente? Mas, aí, tá dando para entender? Que para explicar que é diferente, a gente sabe, tem a igreja católica apostólica romana, né? Tem a igreja ortodoxa, tem a igreja copta, tem a igreja protestante. No ambiente protestante tem o protestantismo de missão, tem o caso dos evangélicos, né? Tem os pentecostais, neopentecostais, tem um monte de coisa. Não, mas para eles, cristão é cristão. E aí, né? Aí nisso, a questão da distribuição de muçulmanos, né? Na maioria das terras onde a população muçulmana está maciçamente concentrada, a igreja é fraca, ou quase inexistente, né? Então é importante a gente observar isso daí. A concentração de muçulmanos e cristãos africanos, né? Se a gente, por exemplo, observar que a igreja está crescendo a passos largos, né? Nessa região, e a distribuição de muçulmanos sunitas e xiitas. O Irã é o maior centro do islamismo xiita do mundo. Sua população islâmica está estimada em 99%, né, do país. Fora do Islã, menores populações xiitas resistem no leste do Iraque, Arábia Saudita e Líbano. A maioria dos muçulmanos sunitas olha para o islamismo xiita como uma perversão do islamismo. Isso porque os xiitas acreditam que uma voz de liderança inspirada ou declarações como a que Aga Khan no islamismo ismaíli ou o Ayatollah Khomeini, antigas religiões do Irã, estão acima da voz do Corão, né? E muitos xiitas emigraram de países de origem para o oeste, alguns até para o Japão. É importante para aqueles que testemunham da ressurreição do Senhor Jesus, entre os muçulmanos que conhecem aqueles com quem estão lidando, seja sunita ou xiita. É até mais importante, entretanto, que eles os reconheçam e os encontrem em seu contexto linguístico e cultural. Né? Aquela ideia de uns têm uma ideia mais de experiência mística do que os outros. Né? E aí, deixa eu correr aqui, gente. Índia, a terceira maior população muçulmana do país. 2,5. A propagação do evangelho aos muçulmanos. Atualmente, qualquer tentativa de evangelizar os muçulmanos, não podemos ter permissão para cometer alguns erros, como não levarmos em conta fatores culturais, linguísticos, étnicos, sociológicos que permeiam cada povo. Lembra? Você tem que respeitar o protocolo de lá. Não sei se vocês lembram que eu falei na semana passada. Geralmente é comum, né, que as mulheres aqui no Brasil tenham o colo nu, deixem o braço de fora, uma coisa assim mais ou menos. E em alguns países desse tipo, isso é um absurdo. Pra gente é a coisa mais natural do mundo de fazer, oh meu Deus, quem dera que a mulher ficar só de braço pra fora. Mas o que acontece, né? Eu já ia falar que só o Felipe riu, mas você também riu. Não dá pra Mas só a risada do Felipe é mais perigosa. Fala sério, a minha foi mais dele É pode... mesmo? Olha, Mariana, não fala pra tua cunhada não. Então o que acontece? Né? Vamos ter o próximo como a ti mesmo. Então, o uso do Alcorão, né? Os hindus acreditam e adoram vários deuses, ou seja, politeísmo. Dentre eles destacam-se Brahma, né? Não confundir com Show, né? Criador, Shiva, destruidor, e Vishnu, protetor. Acreditam também nas reencarnações
regidas pelos karmas. O hinduísmo, denominação do conjunto de princípios, doutrinas e práticas religiosas que surgiram na Índia a partir de 2000 a.C. História do hinduísmo. Segundo o ensino hinduísmo, os Vedas contêm as verdades eternas reveladas pelos deuses e a ordem Dharma, que rege os seres e as coisas, organizando-os em castas. Capítulo 3. Alcançando a Índia. A Índia, no sul da Ásia, como uma população de 1 bilhão e 100 milhões, de acordo com a medida de 2005, é o segundo país mais populoso do mundo, vivendo em 2,4% da superfície terrestre. A previsão para 2020 é de a Índia ultrapassar a China como sendo o país mais populoso do mundo. A Índia é um país hinduísta, basicamente. Qual é o desafio do hinduísmo? Línguas e dialetos da Índia. Há 1.652 línguas e dialetos falados na Índia. As 15 línguas mais faladas são reconhecidas pelo governo como línguas nacionais, além de hindi e inglês, língua legal. As religiões da Índia. O país foi o berço de algumas religiões mundiais: o hinduísmo, budismo, jainismo e sikhismo. E aí, países com o maior número de adeptos do hinduísmo: a Índia, a ilha de Maurícia e o Nepal, assim como a ilha da Indonésia, de Bali, tem como religião predominante o hinduísmo. Testemunhando de Cristo aos hindus. A Índia figura entre os países que mais carecem da pregação do Evangelho, dado o enorme número de pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir as boas novas de Jesus. Os desafios na evangelização dos hinduístas. São diversos os problemas que envolvem o trabalho evangelístico com os seguidores do hinduísmo. Isso porque os conceitos e valores que o compõem fazem parte da própria cultura milenar do povo. Não vamos esquecer que a nossa civilização é muito mais recente, né? O desafio do budismo. O budismo ensina que o autossacrifício e a renúncia são o caminho da bem-aventurança. Aí observe bem como é que algumas coisas assim seduzem. De onde vem a maioria do nosso sofrimento? A gente está muito apegado às coisas. E aí vem uma religião que fala o seguinte: olha, você pode sofrer menos se você for menos apegado às coisas. Aí a pessoa que está sofrendo, poxa, esse é o caminho de sofrer menos? É ser menos apegado? Aí eu pergunto, como cristão, se a gente botasse em prática o que você... não, foi você que falou, né, sobre o buscar primeiro. Mas o que acontece? Como a gente não busca primeiro o reino, então a gente fica desesperado por tudo. Eu não posso perder o namorado, né? Eu não posso perder o emprego, eu não posso perder o ministério, né? E uma coisa que eu, por exemplo, compartilhei com a minha igreja e falo sem medo nenhum: não sou funcionário de igreja, sou ministro de Deus. E eu não posso sacrificar a minha dignidade por causa de um salário no final do mês. Entende? Mas às vezes a gente abre mão do que Deus quer, porque a gente se agarrou ao ídolo. E a gente tem a ideia de que ídolo é só aquela imagem que está lá não sei onde. Não. O teu cargo na igreja pode ser um ídolo. O seu salário pode ser um ídolo. O namorado, a namorada pode ser um ídolo. Qualquer coisa pode ser um ídolo. O seu carro pode ser um ídolo, né? Então, nesse caso, né, em relação a isso, a gente observa aqui que o budismo ele possui várias crenças em comum: o hinduísmo e o taoísmo, a antiga religião da China, que prega a adoração da natureza e dedica-se a ritos de magia. O budismo é constituído pelos ensinamentos do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado. A expansão do budismo. O budismo tem hoje cerca de 300 a 400 milhões de adeptos em todo o mundo. O budismo tibetano. O budismo ramifica-se em várias escolas. A mais conhecida no Ocidente é a do budismo tibetano, que surgiu no século VII depois de Cristo,
da fusão das tradições budistas e hinduístas com o antigo xamanismo asiático. O Zen budismo, né, inaugurado na China pelo monge Bodhidharma do século VI, o Zen não é uma religião independente, mas antes um estilo de espiritualidade que se desenvolveu nos quadros do budismo Mahayana. E aí, seguindo... Gente, mais uma vez, perdão, tá? Depois vocês acompanham lá no vídeo. E aí, nisso, o budismo chegou ao Brasil na década de 30, trazido pelos primeiros imigrantes chineses, japoneses e coreanos. O desafio do budismo na Tailândia. O país é situado no sudeste da Ásia e faz fronteiras com Myanmar, Laos, Camboja e Malásia. Conhecido por suas belas mulheres, a sua profunda paixão pela dança, o canto, os dramas e peças teatrais e as artes finais, mas também é conhecido pelas práticas devotas de ocultismo e budismo. Ser tailandês é ser budista. Nesse contexto também tem adoração aos espíritos. Mas eu não sei se vocês lembram dos meninos do time de futebol que ficaram presos na caverna. Teve uma experiência marcante ali, de um menino que tinha sido evangelizado. E ele não foi para o templo para fazer o ritual que os demais, porque ele era cristão. E aí depois, né, os jornalistas foram lá, e aí apareceu ele, né, se eu não me engano, acho que o missionário que trabalhou com ele e tudo, tá, aquela coisa todinha. Então olha que coisa interessante, né, assim, a gente percebe aquela ideia de identidade cristã, de modo que o indivíduo, numa pressão do país, uma pressão popular, tem gente que às vezes esconde que é crente na escola ou na faculdade, né? O camarada está o mundo todo olhando para ele, né? Os jornais de todo mundo olhando para ele, e ele não vou participar dessa cerimônia porque eu sou cristão. Então, se quiser me entrevistar, vem para cá, e a situação é essa, né? E aí, os tailandeses continuam sendo, continuam não alcançados, né? Pelo menos assim, nesse episódio do ano passado, eu entendo que, assim, sem querer me contrapor à apostila, mas eu entendo que esse dado é bastante recente, né? Eu acredito que, assim, alguém está sendo alcançado, talvez não numa certa amplitude. Qualquer coisa, né? Eu já vi que ai meu Deus do céu, peraí, Luciene, Rosana, né? Rosane, isso, então. A Rosane não é daquelas que tem a internet só em casa no Wi-Fi, não. Então, Rosane, qualquer coisa, pode até procurar os meninos da caverna na Tailândia, né? Que assim, um deles era cristão. Né? Não, porque hoje em dia todo mundo fala qualquer coisa. Não teve a menina que escreveu uma suástica, né? E depois disseram que era o Bolsonaro e depois não era. Então eu posso estar dizendo que tem um cara que foi alcançado e o cara não foi. Então, vai no Google. Aí, seguindo, a evangelização dos budistas. Uma das maiores dificuldades encontradas hoje no campo missionário é o confronto com outras religiões milenares, né? Até porque assim, o cristianismo ele acaba sendo mais recente do que algumas religiões. E isso, tem gente que fala assim, a sua religião é muito nova. Não necessariamente se faz sentido, mas é porque é nova, né? Então, pode parecer bobeira, mas isso, em algumas tradições, não vou muito longe. Quer ver um negócio? Vai Felipe pregar num lugar, digamos que é um congresso de terceira idade. Assim, Deus pode estar usando, que nem dizem os pentecostais, né? Deus purinho na terra, mas, né? Não sei se ainda usam essa linguagem, né? Usa ainda? Então, Deus purinho na terra, né? Esse garoto novo, né? Tá entendendo? Então, por exemplo, uma outra situação, digamos, suponhamos, né, que, perdão o nome do irmão? Ailton. Irmão Ailton vai e inicia o ministério. Qual é o nome da sua igreja? A minha igreja é a Igreja do Senhor. Né? Já deve ter alguma igreja com esse nome, né? Mas eu nunca vi, então, né? Tem? Já tem? Qual o salão de Igreja do Senhor? É mesmo? Pô, tá muito perto. Deixa eu pensar numa outra coisa aqui. Né? Igreja do Senhor Deus, né? Pronto. Aí nisso, como assim? Que denominação é essa? Não, é o meu ministério, estou começando agora. Aí imagina, você é metodista, você é Assembleia de Deus. Um dia a metodista começou, um dia a Assembleia de Deus começou, Batista começou. Mas aí o ministério dele é um ministério novo.
até para apresentar numa reunião de políticos, até para apresentar numa associação de moradores. Assim, o ministério dele começou há 6 meses. Aí, às vezes, até nós podemos desdenhar do ministério dele. Então, se isso acontece com a gente, não vamos achar que não vai acontecer com vocês no campo, não é mesmo? E aí, nesse caso, como convencer um seguidor do budismo, uma religião milenar, de que só Jesus é o verdadeiro caminho para a salvação? Isso é um desafio, gente. Isso é uma luta. Né? Desde o primeiro contato, o cristão deve mostrar respeito pelas convicções alheias. E a gente podia treinar entre a gente, né? Por exemplo,